Bom, eu vou listar todos os problemas que podem estar acontecendo e depois nós vamos solucionando conforme a facilidade de solucionar. Bom, esse aqui é meu Civic Coupé, o Ninja. É um Civic Coupé com motor B16 de VTI. E ultimamente eu comecei a perceber que o carro começou a trabalhar numa temperatura um pouco elevada. Não é uma temperatura elevada a ponto de queimar junta e tudo mais, tá? Ele está funcionando todo o seu sistema, mas numa temperatura ideal do Hondinha, ele está trabalhando uns 10 graus acima disso. Caso esse não seja seu caso, e seu carro esteja esquentando, fervendo e tudo mais, eu vou deixar na descrição todos os vídeos que eu já fiz sobre arrefecimento. Então, como funciona o arrefecimento, por que o carro está fervendo, junta do cabeçote queimado, flush de motor e tudo mais, tá? Nesse vídeo nós vamos ser quase Sherlock Holmes e tentar desvendar por que o carro está trabalhando um pouco mais quente. Eu vou dar todos esses motivos e nós vamos tentar sanar esse problema, tá bom? Então, vamos começar. Ninja! Isso é muito comum de acontecer. Você chega na oficina mecânica, fala que está com esse problema e o cara já, vamos trocar radiador, bomba d'água. Calma. Vamos começar a entender o sistema e começar a eliminar as possíveis causas que está acontecendo isso. É uma coisa que eu gosto bastante de fazer, é pensar, e isso às vezes falta um pouquinho por aí, tá? Então, vamos exercitar a cabeça. Bom, os Hondinhas dessa época, normalmente, tá? Eles têm que trabalhar numa temperatura entre 85 e 93 graus, tá? Fica mais ou menos, passa um pouco dos 90. No caso do meu, e isso eu vi pela Hondash, ele trabalha com mínima de 91 e ele chega a bater 100, 101 graus, tá? Bom, ele não vai ferver porque eu uso o aditivo, então com o aditivo a gente aumenta o range. Então, se a água pura congela com 0 graus e ferve com 100, quando você usa um líquido de arrefecimento com etileno glicol e tudo mais, você aumenta essa faixa. Então ele vai congelar numa temperatura mais baixa e ferver numa temperatura mais alta, tá? Mas, mesmo assim, não é para a gente trabalhar nessa temperatura batendo 100 graus. Bom, então, o que eu analisei? O legal do meu carro, de não ter quase nada no cofre, é que fica interessante para explicar todo o sistema do arrefecimento e para a gente tirar essa dúvida. Bom, o radiador recebe o ar da frente ou a ventoinha de trás que puxa esse ar aqui, fazendo com que o líquido lá dentro resfrie. Seguindo aquela mangueira de baixo, ele entra na válvula termostática, que fica aqui. A válvula termostática é uma válvula térmica que, de acordo com a temperatura, ela abre e fecha. A válvula termostática serve para, por exemplo, quando você está esquentando o carro de manhã e tudo, né, ainda quando não está quente, ele mantém a água recirculando lá dentro até ela esquentar, para depois ele abrir e fazer essa água aqui do radiador vir para lá e aí refrigerar. Então a água vai para lá e depois ela volta para o radiador. Nessa válvula termostática aqui, nós temos aquilo ali, ó. Isso aqui é o cebolão. Ele é um interruptor térmico que está em contato com o líquido e, de acordo com uma certa temperatura, ele fecha o circuito e liga a ventoinha. Então, quando o motor chega numa temperatura lá dele acionamento, ele vai ligar a ventoinha para refrigerar esse radiador. Isso aí acontece, claro, que se você não estiver andando, não tem vento batendo no radiador. Continuando para lá, nós vamos ter um cano d'água que vai até aquele lado. Ali, nós temos a bomba d'água. A bomba d'água está girando junto da correia dentada. Então, tem o comando, né, no caso aqui são dois, os comandos, bomba d'água, vai no esticador, passa no virabrequim e volta para o comando. Então, a bomba d'água está girando de acordo com o motor. Então, se o motor está em ponto morto, ela está numa velocidade baixa. Quanto mais você acelera, mais a bomba d'água gira. Aqui embaixo do distribuidor, nós temos dois sensores. Aquele pequenininho e esse aqui grande. Esse aqui é o ECT, é o sensor de temperatura que a central lê. Então, a central do seu carro e, obviamente, a Hondash, né, que lê sua central, está lendo esse sensor. E aquele sensorzinho é o que vai no painel. Então, eles não trabalham juntos, mas eles estão no mesmo lugar. E a água vem para cá e volta para o radiador, tá? Você pode ver aqui no sistema do radiador, nós temos a tampa do radiador
e um reservatório de expansão. Aqui no sistema, quando a água está quente, ela expande, né, as moléculas expandem e ele acaba jogando aqui para o reservatório e vice-versa. Então, esse reservatório aqui, ele trabalha junto, então ele vai e volta, vai e volta. Então muita gente me pergunta sobre o reservatório, é normal, tá? Ele trabalhar entre o máximo e o mínimo, ele ficar trabalhando assim. Ele não pode ir para cima e nem sumir, claro, né? Agora vamos começar a investigar. Agora que vocês viram todos os componentes existentes no sistema de arrefecimento, eu vou pontuar um por um e nós vamos tentar descobrir onde está o problema. Existem dois momentos de utilização do carro. Um carro parado no trânsito e um carro em movimento, tá? Lembre muito bem disso, porque o sistema acaba mudando de acordo com essas características. Basicamente, quando o carro está parado, ele não está recebendo o vento no radiador e toda a refrigeração do radiador está sendo feita pela ventoinha. E lembrando que a bomba d'água, por girar na velocidade do motor, ela está girando devagar. Um carro em movimento numa estrada, a refrigeração está vindo principalmente do vento que passa através do radiador, refrigerando o líquido lá dentro, e a bomba d'água ela está girando de acordo com a velocidade do motor. Então, quanto mais giro você dá no motor, mais rápido a bomba d'água gira. Bom, agora vamos começar pela válvula termostática. A válvula termostática, a partir de uma certa temperatura, ela vai abrindo, ela deixa passar esse líquido e depois, quando diminui, ela fecha. Se você tiver uma válvula que ela travou fechada, mesmo parado ou mesmo andando, a água não vai refrigerar. Então, nós vamos ter uma ventoinha ou um vento refrigerando no radiador, porém, a água refrigerada no radiador, que era para ser passada lá para o bloco, não vai porque a válvula termostática está fechada. No meu caso, o problema do meu carro é que eu, andando com o carro, ele não esquenta. Quando eu paro no trânsito, pum, ele começa a esquentar. Então, se eu tivesse um problema de válvula termostática, eu teria problema tanto parado quanto andando. Se minha válvula termostática tivesse travada aberta, eu nunca ia ter problema de subida de temperatura, porém, meu carro ia trabalhar muito frio na estrada e não é o caso, tá? Ele trabalha numa temperatura ok. Se você não tiver a válvula termostática, ele acaba trabalhando muito frio. Continuando, o cebolão que aciona a ventoinha. Então, no meu caso, quando eu estou em movimento, o carro não esquenta. Ou seja, o vento está passando pelo radiador e está refrigerando esse líquido. Quando eu paro e não tem mais vento vindo no radiador, toda essa refrigeração está vindo pela ventoinha. Então, tem grande chance do meu problema ser o cebolão ou a ventoinha. O cebolão, ele aciona a ventoinha numa certa temperatura. Se ele tiver quebrado, ele pode estar acionando 10 graus para frente, 20 graus, mais, menos. Então, pode ser esse problema. Ou eu posso ter problema no meu motor da ventoinha. Se o motor da ventoinha estiver fraco, não está indo energia na ventoinha, ela pode acionar na temperatura certa. Porém, se ela girar devagar, ela vai ter esse problema. Um amigo meu, Ricardinho, até eu comprei a termostática dele, ele estava com problema disso no VTI, ele tentou, pensou. Quando ele foi ver, a ventoinha dele era uma dessas chinesas de 80 watts, uma porcaria. Ou seja, quando ele andava na estrada, temperatura perfeita, quando ele parava no trânsito e ele tinha que depender da ventoinha, vinha aquele coolerzinho de computador tentando refrigerar. Não estava dando conta e a temperatura estava subindo por uma ventoinha fraca que ele tinha colocado no carro. Para dar mais um norte para vocês, vamos lá. Se seu carro tiver com muita ferrugem dentro do sistema de arrefecimento, você pode ter problema de obstrução no seu radiador, obstrução de ferrugem no cano d'água, pás da sua bomba d'água, elas podem estar corroídas. Então, quanto mais você precisa da bomba d'água girando, você imagina que sua pá é desse tamanho, daqui a pouco ela está desse tamanho girando. Ele não vai conseguir fazer esse fluxo de arrefecimento ficar girando no seu motor e você vai ter problema de refrigeração no seu motor. Então, se você abrir o seu sistema de arrefecimento e está cheio de barro, de ferrugem, na verdade, né? Grande chance do seu sistema estar obstruído. Então aí, não tem o que fazer. Tem que desmontar tudo, fazer limpeza de tudo, trocar bomba de água, trocar cano d'água, carcaça termostática e tudo mais, tá? Bom, não é o caso do meu. O meu tá super limpinho, tudo azulzinho. Outro problema que pode acontecer, a minha tampa do radiador, ela é 1.1, que é a pressão correta para você trabalhar nesses sistemas
em carros originais, em rondinhas originais, mas se minha tampa do radiador não estiver abrindo e fazendo essa troca de fluido com o reservatório de expansão, que também funciona como uma refrigeração, né, essa troca de calor, o meu sistema pode ir trabalhando com muita pressão e ele acaba esquentando. Então, os testes em ordem que eu vou fazer no meu carro, primeiro eu vou testar uma tampa de radiador que eu tenho, vamos ver se a gente vai sanar, e depois a gente continua fazendo os testes com os outros componentes, com o cebolão, termostático e tudo mais, tá bom? Então, vamos para o teste da tampa de radiador. Bom, então eu vou aproveitar que esse meu EJ1 preto, ele tem uma tampa do radiador de alumínio. Nós vamos fazer esse primeiro teste com a tampa, que é o teste mais fácil, que não precisa tirar o sistema nem nada. Então, vamos aproveitar. E lembrando que as tampas de radiador de alumínio, elas são diferentes das originais, que tem aquela valvulinha aqui no meio, tá? Ela trabalha de uma forma um pouco diferente, trabalha aqui por dentro, e ela segue um outro padrão, tá? Fica de olho nisso, porque muda esse apoio. 1.1, tá? Então, para motorzinho original, tudo mantém sempre 1.1. Tem muitos radiadores de alumínio que vêm com 1.3, tá? E outros com 0.9, mantém 1.1. Beleza, vamos lá. Bom, vamos lá. Tampa é a mesma. Bom, a gente confere as tampas, tá? Mesma altura, mesmo formato. Vamos lá. Beleza. Eu vou pegar aqui a Rondash e nós vamos ficar de olho nesse parâmetro aqui, ó, ECT. Esse aqui é o sensor de temperatura que vai para a central. É aqui que a central está lendo, que é aquele sensor maior que eu falei embaixo do distribuidor, tá? Bom, eu vou fazer um corte agora, vou deixar ele chegar numa certa temperatura e vamos ver se vai funcionar. Isso aqui vai demorar um pouquinho, então já voltamos. 79. Bom, agora vai começar a ficar interessante. Passou dos 80, tá 83. Vamos ver a hora que vai ligar a ventoinha também do carro, tá? Então, 86 graus. E agora nós vamos ver quando a ventoinha vai ligar primeiro. Lembrando, ele está lendo a temperatura aqui no cabeçote e o cebolão está lendo aqui. Ele tem essa mangueira aqui, ele vai próximo, porque ele vai, sobe e já passa no cabeçote, tá? Então elas mais ou menos leem certo, só que a gente dá um desconto de 2, 3 graus aí pela essa distância. Vejam, 94 graus e a ventoinha não ligou. Lembrando que lá na carcaça termostática deve estar 91, tá? Vamos esperar, vamos analisar aqui a temperatura. Vejam, está batendo 97 graus. E a ventoinha não está ligando, ela está demorando muito para ligar. Então daqui a pouco ela vai ligar. Ela está muito alto para a ventoinha não ligar. Tá vendo? Ela vai ligar, mas ela está ligando muito alto. Então, tá aí. Ligou a ventoinha. Está girando bem. Mas percebam, 98 graus. Vamos deixar ela trabalhar um pouco. Agora aquele líquido que foi refrigerado está indo lá para lá, né? Que agora vai fazer a leitura desse líquido. Bom, vimos que com a tampa do radiador o problema persistiu e vocês viram que só ligou a ventoinha aos 98 graus. Não é? O cebolão dos Hondas originais, eles ligam com 93 graus. Então, se o meu está ligando com 98, lembrando que essa temperatura que ele está lendo é no ECT, no cabeçote, que tem uma defasagem um pouquinho de temperatura, mas é coisa de 2, 3 graus no máximo, tá? Porque ele é muito pertinho, ainda mais eu que não tenho ar quente, aquela água que está na carcaça termostática já está indo direto para o cabeçote. Então, o meu deve ser questão de 1 grau, 1, 2 graus no máximo, então está ligando muito tarde. Então agora eu vou testar um cebolão novo, e vamos ver se a gente vai sanar esse problema. Vamos lá. Então, para fazer esse teste, eu comprei um cebolão, que é o interruptor da ventoinha, de uma marca de renome, tá? Como eu falei, eu não estou falando de marcas nos vídeos abertos, tá? Isso tudo nós estamos abordando lá na área de membros. Então, seja membro do canal, que primeiramente, além de me ajudar a fazer esse tipo de conteúdo técnico e nichado, eu também estou falando de marca, onde comprar, como economizar. Então, quem já é membro já economizou uma grana
e é um valor bem simbólico, bem baixinho todo mês, tá bom? Vou deixar o link aqui, então vamos continuar. Comprei o cebolão, só que para tirar o cebolão da carcaça da termostática, corre o risco de você quebrar, tá? Porque o cebolão ele acaba grudando demais na carcaça. Então, para fazer um serviço direito e seguro, eu vou abrir a carcaça da termostática no meio, pôr na morsa tudo para tirar, e acabei comprando outra válvula termostática só para usar a borrachinha, porque a minha borrachinha já lá está há um tempo e provavelmente se eu fechar ela, ela vai vazar. Primeiramente eu vou tirar o final da mangueira inferior, a que vai na carcaça da termostática. Então eu tiro a braçadeira, puxo para cá. Um pouco de fluido você sempre vai perder, né? Não tem jeito. Beleza, aqui tá a mangueira, tudo direitinho. Tirei ali a mangueira. Nós vamos tirar o 10 ali, que é um dos aterramentos. E nós vamos ter uma, duas, três porquinhas 10 aqui, parafusinhos 10. Nós vamos tirar o plug ali do cebolão. E essa parte já vai estar solta. Aí nós vamos reparar como está a borrachinha aqui da termostática e tudo mais. Retirei a carcaça aqui. Ó, ela está em muito bom estado. Nós vamos dar só uma lixadinha com uma 1200 aqui para deixar um pouquinho mais plano e tirar um pouco dessa sujeira. Aqui está o cebolão. Eu vou descobrir assim se ele é de marca duvidosa. Entendeu? Se você forçar isso aqui no carro, pode ser que você quebre toda a estrutura, tá? Então, gasta um pouquinho mais, mas não corre esse risco. Bom, a válvula termostática aqui aparentemente está em bom estado. A borrachinha, tá vendo? Ó, ela acaba cortando com o tempo. Então, reutilizar uma borracha é complicado. Bom, tá aí retirado. Vamos instalar o nosso novo cebolão. Vou dar aperto com a chave e vamos montar já no carro lá. Tudo instalado aqui. Então, coloquei a carcaça, coloquei a termostática nova, a borrachinha nova, coloquei o cebolão, o terra aqui, tirei o intake só para ficar mais fácil. Bom, agora eu vou encher de arrefecimento, tudo certinho. Vou ligar e vamos fazer o teste de temperatura, tá bom? Bora! Obviamente, depois que você monta, enquanto está esquentando, vai verificando, né, se não tem vazamento ali, onde a gente mexeu. Todos os lugares que você abriu, a gente vai observando. No caso aqui da termostática, para você saber se vedou bem, ele começa a vazar aqui, tá? Claro, ele está molhado porque eu abri, mas ele faz uma gotinha aqui e sai aqui, então é bem visível. Ó, eu estou acompanhando, beleza, tá tranquilo. Vamos esperar esquentar, vamos ver a temperatura, 60 graus. Bom, 90 graus agora começa, vamos ver. Bom, antes estava ligando com 98, vamos ver agora se mudou. Pronto. Ligou a ventoinha com 94 graus, ou seja, 4 graus a menos, 4, 5 graus a menos do que estava acionando antes. Então ele não chega perto do 100. Beleza, está refrigerando o arrefecimento que está aqui no radiador. 92. Maravilha. Essa é a temperatura ideal que o carro tem que trabalhar. No máximo 93, 94, 95 graus. A 10 já tem que cair, ó. 88, olha que maravilha, hein? Parado, hein? 87. Maravilha. Bom, então tá aí. Esse é o meu problema. O cebolão, ele estava ligando a ventoinha muito tarde. Quando eu estava em movimento, o radiador estava fazendo seu trabalho com o vento passando através dele, mas depois de acelerar bastante, quando eu parava, a ventoinha tinha que acionar muito mais cedo. Ela acionava à tarde até ela refrigerar essa água que está no radiador. Para essa água ir lá para o motor, já estava 101, 102 graus. Então, um cebolãozinho desse aí podia ter ferrado meu motor. Por sorte, ele estava trabalhando quente, mas não tão quente a ponto de queimar uma junta. Como eu falei, toda essa parte de marca, valores, onde comprar peça, eu estou abordando isso na área de membros, tá? Seja membro do canal, dê uma força pra gente aqui. Esse tipo de conteúdo técnico é muito difícil, dá muito trabalho e, obviamente, a visualização não vai ser tão alta. Então, a parte de membros, primeiro, veio para ajudar o canal a se manter, para eu poder continuar trazendo assuntos relevantes, técnicos, nichados. E, em paralelo, eu também estou trazendo valores de peça, onde comprar, como economizar. O pessoal já está economizando pra caramba. Vamos fazer mais lives na área de membro, tá bom? Então, seja membro do canal da Ninja, dê essa força aqui. Vamos continuar com esses conteúdos vivos e em breve vou trazer mais conteúdo sobre esse, desvendando alguns mistérios do nosso carrinho, tá bom? Meu nome é Rafael, espero que vocês tenham gostado. Esse aqui é o canal da Ninja Custom Cars e
Muito obrigado. E siga o Instagram da Ninja Custom Cars para acompanhar o dia a dia aqui da oficina.